Olá, alunos. Eu sou o professor Roberto de Geografia. Estamos em mais um Por Aí e mais uma vez aqui no Centro de Operações Rio, o COR. Estamos aqui com o senhor Lauro Boto, que é superintendente da Defesa Civil. É um prazer, tá bom? Muito obrigado por estar aqui, né, dando esse suporte aqui para gente. E, assim, a minha primeira pergunta é o seguinte: quais são as frentes de trabalho da Defesa Civil? Bom, obrigado pelo convite aí, professor Roberto. Um prazer estar podendo participar aqui, falar aos alunos, professores e demais colaboradores da educação da nossa rede de ensino aqui da nossa cidade. E respondendo a sua pergunta, a Defesa Civil, o professor, é um grande sistema, né? Existe a instituição Defesa Civil Municipal e existe um grande sistema de defesa civil, o qual o próprio Centro de Operações, que a gente está aqui agora, faz parte. De integrar, ele faz parte e ele tem a intenção de integrar todas as agências que fazem parte desse grande sistema de defesa civil. Quando a gente pensa e fala de defesa civil, a gente remete logo às tragédias, aos desastres que a gente vive constantemente aqui na nossa cidade. Depois a gente vai até debater um pouco melhor, né, as causas, né, e as consequências desses desastres, mas a Defesa Civil trabalha nas fases, né, anteriores aos desastres, nos desastres propriamente e nas fases posteriores aos desastres. Nas partes anteriores, na prevenção, né, na parte de preparação da comunidade, principalmente as comunidades com maior vulnerabilidade em toda a cidade, na parte de prevenção junto a elas, né, o trabalho a gente tem simulados preparatórios com as comunidades, né, nas escolas, a gente está muito presente nas escolas, a gente tem parceria hoje, através do advento aí do EAD, a gente consegue, em parceria com a rede municipal de educação, atender a todas as 1.544 escolas no nosso programa de defesa civil nas escolas, justamente nessa parte de prevenção e preparação das comunidades e principalmente das crianças, que são grandes difusores de conhecimento nosso. Na parte propriamente de resposta aos desastres, onde a gente trabalha, onde já aconteceu o desastre, então a gente precisa colocar em prática toda essa preparação, essa integração com as demais agências, seja ela Sete Rio, Guarda Municipal, GeoRio, todo mundo que participa desse grande sistema de defesa civil. Entendi. E assim, e como funciona, né? Porque a gente percebe que aqui tem vários órgãos, tem a Defesa Civil, Sete Rio, tem a Guarda Municipal e outros órgãos. Como funciona a parceria da Defesa Civil junto ao COR? O COR, quando foi criado, foi idealizado lá em 2010, ele era estritamente uma ferramenta de defesa civil, né? Obviamente que a cidade do Rio, com todos os desafios que a gente tem aqui, e por ele já ter começado assim com essa proposta de integrar os órgãos, então ele se tornou algo muito maior e hoje ele é uma ferramenta indispensável aqui para todo o funcionamento no dia a dia da cidade. Então ele é muito mais do que um centro de administração de crise, né, nos desastres. Então ele integra os órgãos. A Defesa Civil está dentro dessa estrutura aqui e como a gente tem essa obrigação, esse trabalho de estar sempre olhando para os pontos críticos da cidade, onde a gente identifica que há risco de eventuais desastres, a gente trabalha justamente com todos esses órgãos aqui dentro, vendo de que forma cada um pode contribuir, seja para prevenir os desastres e seja também para trabalhar nos desastres, para dar a resposta aos desastres de cada um, dentro da função de cada órgão diferente. O grande papel da Defesa Civil é esse, além da resposta também e da gente trabalhar na mitigação desses desastres e na reconstrução, na recuperação da cidade. Que a gente fala muito aqui, é uma palavra que hoje está em voga, todo mundo fala muito, que é a tal da resiliência, que é a capacidade da cidade retornar à normalidade, apesar
da ocorrência dos desastres e das tragédias que a gente vive aqui naturalmente. Perfeito. Assim, puxando uma sardinha mais para o lado da minha matéria, que é a geografia, a gente percebe que a cidade do Rio, ela tem uma estrutura bem complexa, né? Nós temos os morros, as ocupações, temos os túneis. Que então, eu imagino como deve ser complicado lidar com uma cidade com uma estrutura física tão complexa como é a cidade do Rio. Como é trabalhar dentro de uma área em que o relevo é tão complexo? Professor, a gente vive aqui, a gente tem um grande desafio. Eu costumo dizer aí até com outros amigos de outras defesas civis, de outros municípios, de outros estados, que a gente aqui no Rio, a gente tem, para a gente é um prato cheio, entre aspas, porque a gente tem, como o senhor bem colocou, essas características de ocupação irregular histórica na nossa cidade. Temos características geográficas completamente diferentes de quaisquer outros lugares no Brasil afora, né? A gente tem um relevo completamente acidentado, montanhoso, estamos no litoral e ao mesmo tempo a gente tem as serras aqui, a grande Mata Atlântica que temos, a Floresta da Tijuca, contribuindo isso tudo para quê? Para que a gente tenha áreas muito vulneráveis, sem falar que estamos aqui a gente cuida, né? A gente tem um olhar atento aí para 7 milhões de habitantes. É uma cidade muito extensa, com características muito peculiares, que a gente não vê em outras cidades do país, com uma ocupação histórica, é uma cidade antiga, né? Com características aí de ocupação irregular, que a gente não pode deixar de tratar, é uma questão sensível, mas é uma realidade. Então, a gente não pode virar os olhos para isso, principalmente essas pessoas que têm maiores dificuldades de se preparar, até de construir, de conseguir uma moradia segura. Então, é um desafio muito grande por conta disso tudo. Imagina que é uma situação que já existe, é presente, como você falou, há muito tempo, né? Então, muito tempo. A Defesa Civil tem esse cuidado, né, de trabalhar nessas áreas em que o risco de acidente, de deslizamentos é maior. Né? Maior. E assim, por exemplo, hoje em dia é comum, né, os órgãos eles estarem nas redes sociais, seja o Instagram, tem um aplicativo para consulta, e a Defesa Civil ela está presente também nas redes sociais? Está presente, como o senhor bem colocou, hoje não tem como, aliás, até por uma questão até de transparência e de maior contato com todos os cidadãos da cidade, nós estamos nas redes sociais, @defesacivil_Rio, pode procurar a gente lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, estamos lá, é importantíssima a participação. E a nossa principal ferramenta para a gente prevenir as pessoas e até para informar de desastres que estejam acontecendo, que é o 40199. 40199 é o número que a gente tem de SMS. Você, cidadão do Rio de Janeiro ou que esteja visitando a cidade, mande uma mensagem para o 40199 com o seu CEP, com o CEP da região que você porventura esteja, que você vai receber alertas da Defesa Civil no seu celular e é uma ferramenta muito importante, além da própria ferramenta do aplicativo do COR, que é um instrumento importantíssimo aqui para a informação dos cidadãos, onde você pode ter acesso às câmeras de trânsito, pode ter informações sobre os estágios da cidade, de mobilização, de alerta. É verdade. Isso é muito importante. Baixei e realmente é muito bom. Você falou, tem acesso até às câmeras. Então você pode, por exemplo, pegar as informações de como está o trânsito, o clima, as áreas com maior risco, né, de acidente e tal. Exatamente. É fantástico, pessoal. Podem baixar, é muito bom mesmo. Então, pessoal, o Por Aí fica por aqui, né? Agradeço ao senhor Lauro Boto, que é
superintendente da Defesa Civil, né? Muito obrigado por essa entrevista. Então, aluno, nós nos vemos nas próximas aulas. Até a próxima.